Os resistores são usados para reduzir a tensão em um circuito elétrico e limitar a corrente. Em circuitos eletrônicos, eletrônicos de consumo, eletrônica automotiva, sistemas industriais, iluminação, equipamentos médicos, sistemas de geração de energia, instrumentos de medição e outros. Resistores sem fio substituíveis são tipicamente feitos de uma mistura de componentes. Por exemplo, resistores de compósito de carbono são feitos de uma mistura de pó cerâmico e carbono, que são ligados por resina. Portanto, na fabricação desse tipo de resistores, um dos principais fatores que diminui o número de itens defeituosos, em termos de parâmetros, o funcionamento suave, a força eletromotriz do ruído inerente, a resistência, o coeficiente de temperatura, envolvem requisitos aumentados para a qualidade dos componentes, sua capacidade de dispersão, e a homogeneidade da mistura resultante. Moinhos de bolas são tipicamente usados para produzir misturas para a fabricação de resistores. O processo de moagem e mistura dos componentes dentro dos moinhos de bolas pode levar até 60 horas, sem contar o tempo de secagem. Além disso, esse tipo de moinho tem outras desvantagens, como grandes dimensões, altos níveis de ruído e grande consumo de energia. Com base nisso, a Globecor desenvolveu uma tecnologia inovadora para produzir uma mistura de componentes na fabricação de resistores sem fio substituíveis. A tecnologia é implementada por meio de máquinas de camada de vórtice AVS. O princípio de operação da máquina de camada de vórtice AVS envolve o uso de um campo eletromagnético para misturar os componentes e processar a mistura resultante. Os componentes iniciais, assim como as partículas ferromagnéticas de aço, são colocados na câmara de operação da máquina. A câmara é cercada por indutores que convertem a energia da corrente alternada em energia de campo magnético variável. O campo magnético tem um efeito sobre as partículas ferromagnéticas, fazendo com que elas se movam de forma intensa e aleatória dentro da câmara. O movimento intenso das partículas ferromagnéticas garante que elas colidam constantemente umas com as outras, com a câmara de operação, as paredes e as partículas do material processado. Durante esse movimento, as partículas colidem umas com as outras, com partes das substâncias processadas, e com as paredes da câmara de operação. Como resultado, uma série de efeitos ocorre na câmara de operação da máquina: impactos intensos, altas pressões locais, um campo eletromagnético rotativo, magnetostrição, vibrações ultrassônicas. Seu efeito abrangente permite a moagem, ativação e mistura completa dos componentes para alcançar misturas homogêneas. A moagem em máquinas de camada de vórtice ocorre a um nível tão fino que, em alguns casos, separadores ciclônicos são necessários para capturar as partículas mais finas das substâncias processadas. Os resultados dos testes para componentes condutores feitos de compostos à base de óxido de índio ligado indicam que o processamento na máquina de camada de vórtice AVS permite a moagem fina dos componentes e a produção de uma mistura homogênea para a fabricação de resistores em questão de minutos. Os resistores baseados nessa mistura têm uma força eletromotriz de ruído inerente muito mais baixa, e um valor de resistência nominal mais alto. Isso se deve à área de superfície específica aumentada de todos os componentes da mistura, chegando a 700 e 500 cm² por grama. Assim como a atividade aumentada do material processado. Comparando o desempenho das camadas resistivas feitas a partir dos pós-processados em moinhos de bolas, com 9 horas de processamento, e em máquinas de camada de vórtice, com 4 minutos de processamento, indica que o valor de resistência nominal após o processamento em uma camada de vórtice é de 3 a 4 vezes maior. Assim, mudar o conteúdo da fase condutora e a duração do seu processamento na máquina AVS torna possível produzir resistores com os parâmetros necessários. Além disso, em comparação com moinhos de bolas, as máquinas de camada de vórtice têm outras vantagens. Em particular, elas permitem reduzir o consumo de eletricidade devido a uma menor necessidade de potência, dependendo do modelo. Uma máquina de camada de vórtice consome de 4,5 a 9,5 kW, reduzindo o nível de ruído, simplificando a manutenção e reduzindo o espaço do chão de produção através de dimensões mais compactas. E que tipo de equipamento você usa na produção de misturas para a fabricação de resistores? Compartilhe sua experiência com o uso deste equipamento na seção de comentários.
Mais informações sobre a tecnologia e os equipamentos da Globecore para a produção de misturas de componentes na fabricação de resistores podem ser encontradas seguindo o link no primeiro comentário, ou visitando nosso site, www.globecore.com.